Aí vamos entrar aí no quê? Na contaminação. Aí eu me lembro que eu fui para um encontro, Deus falou, vai, obedece eles. Porque eu ouvi o Espírito Santo falando, ó, faça isso, não faça isso. Porque eles eram tão controladores ao ponto de falar assim, você vai exortar tal pessoa, porque eu já era líder, eu já cuidava de vidas ali. Eu fui treinada para isso, treinada. Mas eu cuidava com muito amor e sempre no profético. Era algo que acontecia. Eu via o que a pessoa estava fazendo. Não adiantava. Eu estava aqui em casa. É como se abrissem os leques aqui do meu lado e eu sabia o que a pessoa estava fazendo, onde que ela estava parada, com quem que ela estava falando. Então, quando ela chegava, eu já sabia que ela tinha pecado. E aí, o que eu fazia? Bíblia. Nada de confronto sem Bíblia, sem palavra. E lá existia muito confronto sem palavra, sem ação do Espírito Santo. Então, tanto de gente que ia embora era terrível. Era machucada, era terrível. Mas eu permaneci ali, fui para o encontro. Só que o que começou a acontecer, né? Comigo. Eu comecei a manifestar uma unção que eu ia orar pelas pessoas quando eu participei do encontro. Eu ia ali, na libertação, colocava a mão na cabeça e chegando perto a pessoa já começava a cair. Ali. Eu não entendi o que eu estava muito bem fazendo, mas a gente era líder, a gente ministrava pessoas. E as pessoas começavam a cair, começavam a ir pro chão, e aí depois vinha a unção, e elas começavam a tremer, a serem tomadas pela unção. Tudo de uma vez só. Então, até as pessoas que estavam do meu lado, também não tendo esse conhecimento, sabe, começaram, só que isso começou a causar o quê? Inveja novamente. Sem eu saber o que eu estava fazendo. Porque o certo era o quê? Vamos sentar e conversar? Isso são dons, é a unção. Você está buscando muito. Porque você pensa 3 quilômetros orando em línguas. Porque depois da libertação eu fui batizada ali. Aí eu comecei a buscar mais, a ter mais sede, mais fome. Então, todo lugar eu ia a pé. Para mim, ir orando em línguas. Eu comecei a sentir a atmosfera. Deus começou a falar, olha como é que o ar está pesado hoje. Você tem que orar em línguas. Você tem que falar comigo o tempo inteiro. Então eram 3 quilômetros falando sem ter... Só ouvindo o Espírito Santo falar. Audível a voz. Eu sei a voz de Deus, como é que é. A voz de Jesus e a voz do Espírito Santo. É totalmente diferente. Porque eu já tive experiência com as 3 vozes. Então, eu comecei a buscar muito. Só que eu não tive ensino. Escondiam que era dom, que era unção. Escondiam o profético. Sabiam que eu era uma profeta. Aí falavam, quer ser profeta? Vai estudar a Bíblia então, os profetas maiores, menores. Você entendeu? Começaram a pegar muito pesado no meu pé. Não, isso aí é espírito de adivinhação. Mas quando eu profetizava algo bom que acontecia, ai, glória. Mas quando Deus mandava eu entregar alguma palavra, sempre com muito protocolo profético, eu já tinha isso. Olha, vai até ali, longe de todo mundo e faça isso. Fale isso. Fale aquilo. A pessoa, nossa, e tal. E na mesma semana acontecia. E no mesmo momento, mas também quando Deus mandava exortar e falar alguma coisa, sempre com protocolo. Nunca sem aquele equilíbrio, desequilíbrio, falando na frente de todo mundo. Ele tem um jeito de operar. Não caia do altar. Só se for a palavra, for a exortação ali. Você pregando ali do altar. E eu comecei a ter o quê? Discernimento sobre o profético. Eu falei, não, isso aqui não é demônio. Mas eu obedecia, porque eu tinha que obedecer. Porém, ali, dentro dos encontros, né? Os que eu fui para ministrar, né? Ali, eu me lembro que eu estava segundo encontro, numa igreja enorme, enorme. E eu estava ali e eu comecei do nada, eu senti um poder muito forte dentro de mim. E tinha uma pastora ali do meu lado, eu era líder, consagrada líder, lá era todo líder um pastor. Então era unção na cabeça, óleo na cabeça, sabe? E todo líder um pastor. É uma visão, todo líder é um pastor. Então, nós éramos pastores ali já, então foi em 2012 isso, né? Que houve essa consagração. E ali eu recebi a unção pastoral. Eu recebi a unção. Eles, e todo líder, não, você recebeu óleo pastoral na cabeça. Então, outras coisas acontecem também, né? Junto com você vê como que o mundo espiritual tem que reconhecer quando você é consagrado no altar. Eles têm que reconhecer.
E o mundo espiritual, né? Os demônios, todos eles reconhecem, eles sabem quem você é. Então, essa perseguição muito grande é porque eu não sabia que eu era uma profeta ainda. Mas desde criança, desde pequenininha, E eu acho que também o problema, né, desculpe cortar, sim, é que tem igreja que não deixa o dom fluir. não, só Eu eles. já fui numa igreja de célula, então se alguém começa a fluir, acaba criando problema, porque ele não deixa fluir. É dom, profecia, cura, tem que ser de um jeito, ou só lá no encontro, ou só no retiro, não pode ser ali, não pode ser na célula, não pode ser no culto. É um monte de regra e barrando, e às vezes acontece isso, né? Isso. De vez aproveitar o dom. E deixar a pessoa ministrar. Aí começou o quê? Eu ia pro encontro e a gente estava no momento de que a gente ia ministrar pessoas, aquele momento que você vai libertar, né? Eu já não estava só libertando. Ninguém entende o que era aquilo. Tanto que as pastoras ficavam olhando, eu estava já libertando a pessoa, ela estava sendo liberta, às vezes não colocava a mão, pessoas ia caindo. E eu ia colocando a mão assim, ó. Sabe? Só que era o poder do Esse Espírito poder de Santo. Deus. Era, Eles eram libertos e cheios ao mesmo ao tempo. mesmo tempo. Acontece até hoje. Até hoje. Ser liberto e cheio ao mesmo tempo. Sim. Eu ministro Será que é libertação, o que? Um dom? é avivamento. Isso Você é o fogo do carrega isso. Espírito Santo. Eu carrego avivamento. Eu estudo sobre isso. Hoje eu sei o que eu carrego. Hoje eu dou aula sobre o profético. Porque eu aprendi a duras penas. Deus começou a me mover, a assistir sobre. Olha, você é uma avivalista. O Espírito Santo falava assim para mim: ore para você ser uma avivalista. Há mais de 12 anos atrás. 14 anos atrás. Nós vamos entrar nesse ponto aí. Se der tempo, se não der, nós vamos ter que fazer o número 2. Mas eu quero saber esse sentimento que é interessante, que talvez muita gente passou por isso. De Passou. começar a ser usado por Deus E ó, e de vez a igreja apoiar, cortar você. cortar. E aí você passou por tudo isso, como foi que você foi aceita ou você acabou sendo expulsa pela segunda vez? E eu acabei sendo expulsa pela segunda vez. Tomaram a célula. Mas, Começou a mas se expulsou manifestar falando igual a uma. primeira vez, falando, não, você pode ir Não, embora. pior. Pior, muito pior. Aí foi na sorrateira. Foi assim. Eu comecei a prosperar muito, Financeira. sabe? Ao ponto das primícias e tal. E todo mundo falava assim: olha, ela tem uma unção de prosperidade muito forte. Falavam isso, né? Sobre mim. E eu ali, uma unção de juventude, de prosperidade muito forte. Eles sabiam. Eles sabiam. Só que era aquele controle, outro controle. Aí Deus me deu uma visão com esse pastor dessa igreja, era uma mão. Ele estava sentado numa cadeira depois do culto, ali meio preocupado, e eu vi uma mão enorme descendo. E aquela mão tinha muitas pepitas de ouro. E eu falei para ele assim, o Espírito Santo falou, ó, fale para ele que essa semana eu vou trazer, ele vai fechar eu não sabia nem com quem ele trabalhava. Ele trabalhava na igreja, porque não era uma coisa que nós não podíamos nem. Porém, na intercessão da igreja, eu orava e eu perguntava assim, Espírito Santo, qual é o tema do culto de hoje? O que eles vão ministrar? Sobre fé. Eu só ficava orando sobre fé. Eles me levantaram como uma das intercessoras deles, pessoal. Vai vendo, como eles sabiam. Intercessores falavam, você só vai orar em línguas por nós enquanto nós estivermos aqui pregando. Então eles sabiam o que eles estavam fazendo. Aí quando eu cheguei e falei para ele, olha, eu vejo uma mão e o senhor falou assim, que você vai fechar um grande negócio. Ele falou, pulando, aleluia. Aleluia, você não faz ideia. Depois que eu fui saber, porque alguém me contou, que ele trabalhava com construtora, com negócios. E ele fechou um negócio milionário naquela semana. E era nisso que ele estava pensando naquele momento. O que ele ia fazer? Aluguel da igreja? Era isso. Eu sabia o que ele estava pensando. Olha, às vezes, não acontece geralmente não, mas eu sei como a pessoa está pensando, ao ponto de eu entrar, chamar ela e falar para ela o que ela está pensando de mim. Tanto no ambiente quanto longe. Eu sei o que a pessoa está pensando. E ela fala, como que você sabe? E fala, eu estava pensando nisso, eu sei o que está pensando. Outras experiências também. 1 minuto antes de algo acontecer, eu vi acontecendo. Em visão. Aberta. Ó, por exemplo, alguém vai entrar pela porta agora. Aquela pessoa entrou pela porta agora, entrou aqui, mas 10 minutos depois ela entrou pela porta. Mas eu já vi que ela ia entrar pela porta.
Visão aberta. Visão aberta e fechada. Tanto que tem pessoas que quando eu falo, tô conversando com alguém que tá bem longe de mim. Tem até um testemunho de um pastor ali, que eu sempre falo porque foi uma das experiências mais. Ele estava ali dentro do trabalho e tinha bota, eu tava conversando com ele naquele mesmo momento e vendo onde ele estava. Eu falei, pensando comigo, ele tá. E achei aquela visão meio estranha, né? Eu falei, bom, o cara tá com uma bota branca, uma roupa branca, passando por uma cortina com uma faca na mão, passando, né? Por uma cortina de plástico. Eu falei, que negócio é esse, né? Eu falei, olha, tô falando com o senhor agora, mas eu tô te vendo. Você tá em tal lugar, tem isso aqui do seu lado, aquilo ali do seu lado. Tem isso aqui na sua mão, só que ele tava um pouquinho. Ele não estava muito bem. Eu vi o rosto dele naquele momento. Ele falou: eu estou exatamente assim. Eu trabalho numa fábrica. Aqui é um tipo de um frigorífico, uma fábrica. Eu lido com faca, tal. Eu estou de branco e eu não estou muito bem mesmo. E me contou toda a história. Visão aberta. Visão do lugar onde ele está. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu estou viajando, eu fecho os olhos e eu já estou acima do ônibus, olhando para fora. Eu não estou sentada na minha cadeira. Eu tô em cima vendo. Como se fosse uma viagem astral. Assim, Não sair é do viagem corpo. astral, é Sair dimensional. dimensional, sair do corpo. É. Mas você acha que isso aí foi uma visão ou você sai mesmo? Eu saio agora, eu já sei que eu saio, porque eu estudei sobre isso. Sim. Eu estudei sobre dimensões, sobre projeção astral, dou aula sobre isso hoje. Porque tudo que eu estudei e o tempo que eu fui perseguida, foi o tempo que Deus falou: você vai estudar avivamento profético, dimensional, então eu fui atrás de curso. Eu fui estudar. Mas você foi atrás desses cursos. Você foi atrás desses cursos depois que aconteceu isso na segunda igreja de Na novo? segunda igreja. Eu comecei. Mas aí Vai para antes de encontro, você sair da igreja, eles começaram a te cortar. me cortar. Eles tomaram a célula. Mas chegou a eles declarar, ó, sai daqui, ou não? Eles mandaram um pastor tomar minha célula e eles só esperaram um pouco. Só que o Espírito Santo falou assim: eu estou te tirando daqui. Ele falou para mim. Então eu fiquei em paz. Eu fiquei em paz. Um dos motivos pelo qual eu também saí ali, o Espírito Santo falou, eu fui com uma discípula viajar, né? Com a família dela, me convidaram e eu fui, né? Tinha muito isso, né? E ali nós estávamos no ano novo, ali na virada do ano, e aí eu comecei a orar. Olha, a Caroline vai orar, né? Que é a líder da tal pessoa. Aí, eu ali orando e de repente comecei a falar: Senhor, traz livramento agora para essa pessoa, não deixe ela morrer. E comecei a orar, orar, orar. Quando acabou, eu falei: nossa, o que eu tô falando, meu pai? Meu Deus do céu, em nome de Jesus. Pensando na minha cabeça, né? Quando acabou, tava todo mundo assim, ó. Olhando. Ficou todo mundo meio assim, daqui a pouco. 20 minutos depois, toca o telefone. Era um familiar. Era uma casa de uma senhora, né? E fala assim, ó, o seu irmão caiu no banheiro, bateu a cabeça no vaso sanitário. E foi internado. Tá beirando a morte. Aquela mulher, a família da discípula, naquele momento aquilo gerou um alvoroço. E já tinha ido uma líder junto. Porque já tinham tomado tudo e passado para aquela líder. Então ela foi para me observar. Vigiar. Só que eu tava ali movida me convidaram, a família gostava de mim. Eu sempre discipulei da melhor forma possível. Era espiã. A espiã. E ela me perseguindo mesmo. E assim, ali naquele momento, a dona da casa falou: olha, eu não sei o que você tem, mas eu preciso que você fique. Eu preciso que você fique aqui comigo. E aí foi aquele, né? A mãe da menina, por favor, fique com ela, pra mim, por esses dias, porque eu tenho uma fábrica, eu tenho que voltar. E eu fiquei. Aquilo foi a gota d'água pra eles na igreja. A gota d'água. Teve que abafar. Fora outras coisas que aconteceram, teve que abafar. Totalmente. Eles abafaram, tiraram a célula. Tiraram a célula. Abafaram. Né? E eu falei, olha, eu não quero, não é um cargo, um título que me preenche. Eu falei para eles, não é. Não é um título. Eu não fico satisfeita com isso. Eu quero Deus. Isso incomodou muito eles. Eu quero Deus. Não é um título que vai. Eu entrego para vocês, eu falei. E aquela pressão psicológica. O meu cabelo começou a cair. Muito, 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 sabe? Eu ia para uma sala e ela falava assim para mim, a pastora daquela igreja: olha, você não é burra, né? Era um abuso espiritual muito forte.
Aí você ia, todo mês você tinha que passar por encontro. E era uma humilhação pública, mas eu passava. Tanto que teve um que eu tava ali, né? E ali do lado da pessoa tinha uma pastora não era nem consagrada pastora ainda, mas da primeira equipe, né? Os da primeira equipe, que tinha a primeira equipe e segunda. A primeira divisão é a segunda. Pra eles, né? Aí assim, eu tava com A ela e falei assim, elite. ó, ela tava, a elite, era uma elite, sabe? É verdade. Aí, tipo assim, nós éramos os trabalhadores, a segunda. Eu ganhava muitas almas, naturalmente. O Espírito Santo falava, ó, entra aqui nessa escola de samba. Eu entrava, ministrava, pessoas aceitavam Jesus. Vai ali, vai ali, vai ali. Sempre foi. A primeira unção que se desenvolveu na minha vida foi a unção evangelística. Eu fui despertada muito cedo para isso. Muito cedo. Então, para mim, não tinha tempo ruim de ir na casa de alguém, de ir para lugares. Eu já entrei em tudo que é lugar. Sabe? Pregando a palavra, ministrando, pessoas chorando, falando sobre arrependimento, em lugares que eu poderia ter morrido. Mas ele falava, vai. E ele falou um dia pra mim, ó, eu vou te tirar daqui, espera o tempo. Eu vou te tirar. Eu saí na bênção, né? Entre aspas, ali na bênção, né? Caluniada, difamada. Mas teve um encontro antes disso acontecer. E eu tava ali. E tinha uma menina ministrando, ia ministrar a libertação. E eu olhei pra ela e falei, não é possível que ela não está vendo. Porque as pessoas estavam no chão, sendo libertas e tal, e eu conseguia ver os demônios se movendo pelo corpo. Joelho, tentando asfixiar, eu conseguia. Então, duas grudando em cima, a outra em cima, a outra em cima, o outro em cima. Eu sempre tive essa visão. Ao ponto também de chegar numa igreja e observar como é que tá o altar, como é que tá a alma de uma pessoa, olhar para cá, para o meio do peito da pessoa e ver tudo preto. Saber se ela tá preparada para estar onde é que ela está. Hoje tem isso, eu faço isso às vezes. Eu chego em lugares e apóstolos perguntam: olha, tal pessoa, o que que você acha? Você tá vendo o quê? E eu falo, olha, e é isso aí tá acontecendo mesmo, né? E assim, ali, nesses momentos assim da libertação, eu falei pra ela, olha, chega um pouquinho pra trás, porque é um demônio que tá falando com você. Naquele momento ela falou pra mim assim: quem é você pra falar comigo? Ministrando libertação. Não deu 2 minutos, ela tomou um soco no pescoço. Era uma legião. Ela engasgou, olha, foi tão forte o soco no pescoço De algum endemoniado? do endemoniado que tava lá. E eu falei pra ela, é um demônio que tá falando com você. E ela falou, quem é você pra falar comigo? E eu tava vendo o demônio, eram multifaces. Porque o que o inimigo faz? Ele desfigura. Você olha para o rosto de uma pessoa e você percebe qual é o vício ou qual é o espírito que habita na vida dela, porque você vê a desfiguração no rosto. Eu tive uma experiência tão forte quando eu era mais nova, assim, na presença de Deus, que eu estava numa batalha, com esse negócio de pastoreio. E sem ninguém me discipular, me falar o que estava acontecendo, né? E aí, uma noite eu tive um sonho, que eu desci uma escada e tinham homens com armaduras, uns 12 ali. Só que eles eram muito sérios, eles eram muito diferentes. E eles estavam em uma formação ali. Só que ao redor tinha milhares de seres desfigurados. Milhares. Cada um era desfigurado pior que o outro, correndo, correndo, tentando me alcançar. Nesse sonho, eu era guiada por eles, eles entravam na frente e faziam é como se eles estivessem me guiando, e não falavam, não interagiam. E eu entrava dentro de uma sala, tinha um tapete vermelho ali. E dentro da sala tinha uma arca da aliança. Ali, 2 deles pegaram, né? Sem falar comigo, só dando sinais, assim. Eu entendi o que eles estavam falando, eu entendia. Porque eles não tinham uma expressão, não falavam, mas eles mostravam o que eu precisava fazer. E aí eles abriram a tampa da arca. Era enorme a arca. E eu entrei ali dentro. Quando eles colocaram a tampa, eu enxergava tudo que estava fora. Tudo. Tudo, tudo. Os demônios passavam, mas eles não me viam. Não me viam. Todos desfigurados. Então, realmente, eram anjos. Eu tenho certeza que eles eram anjos, mas diferentes. Totalmente diferentes. Por quê? Porque eles não interagiram, eles estavam ali para cumprir uma missão. Para me ensinar
que eu tinha que estar dentro da presença de Deus. Eu tinha que carregar a presença. Porque dentro da presença você fica invisível. Quando a presença está em você, expandida para fora, você se torna invisível no mundo espiritual. Eles me ensinaram algo sem falar. E eu comecei a ter muita experiência com anjo. Aí voltaram as experiências com anjo. Porque eles começaram a me rejeitar, a me colocar ao ponto de eu estar em encontros e começar as pessoas não chegar perto. Só ir colocar a mão e isso ser muito automático e as pessoas indo caindo, manifestando. Gente era batizada com o Espírito Santo aqui, gente caía endemoniada aqui. E é assim que acontece até hoje. Eu ministro libertação, eu aprendi a ministrar. Né? A gente quebra tudo ali. Eu vejo as roupas que a pessoa veste. Todas as roupas do pecado ficam no corpo da pessoa. Às vezes eu estou ministrando uma libertação e eu sei que essa pessoa, ela dançou, fez uma dança, praticou uma dança ali do ventre, alguma coisa assim, porque ela tem a roupa no corpo dela. Não sai do corpo. Você consegue ver aquilo. É como se fosse uma roupagem no mundo espiritual que ficou. E uma prisão. E eu consigo ver isso. Então eu vou perguntando para a pessoa, ministrando. O seu profético é de visão aberta, né? Que tem muitos... Alguns profetas não é tão visão. Você já visão, sonhos, ir para lugares lutar, batalhar. E você conseguiu aprofundar mais quando você saiu desse ministério, esse segundo já. Então você já teve 2 problemas. Aí você conseguiu fluir no profético livremente. Eu consegui. Depois que, vamos dizer, sem igreja, você fluiu mais do que com a ajuda da igreja? Eu consegui mais, porque aí Deus me colocou ali num tempo com Ele. Ouvia de busca incessante, ao ponto de eu ter uma experiência muito forte numa noite, né? Ali, eu comecei a ter muita experiência com o anjo. Eu enxergo quando eles passam no flash de luz como um arco-íris. Eu sei que tem um anjo presente, até quando eu estou ministrando a libertação. Eu sei que tem anjos que me acompanham, eu sei o nome deles. Porque eles falam, são 4. Qual é o nome? 4 anjos. Eu tenho um chamado Salatiel, Eucaliel, Misael e Otonoel. Misael é de quê? Um é da comunhão, o outro é de batalha espiritual, o outro é de cura, e o outro é um anjo que ele interage comigo, ele me ajuda. Tanto que eu chego num lugar, como se fossem anjos que eu dou comando para eles que eles façam coisas ali naquele momento. Por exemplo, eu chego num lugar, tem uma música, tem um pecado, eu falo assim, eu comando que você desligue em nome de Jesus esse rádio. Que essa pessoa que está usando droga pare de usar. Que aquilo ali, o pecado. E eles vão lá e desligam. Eles vão lá e fazem. E então, eles trabalham, realmente. Esses anjos, eles trabalham. Só que tem o da comunhão, ele fala comigo. Ele já se apresentou para mim algumas vezes. Tanto que eu tive uma experiência... Uma noite eu estava orando muita busca, orando pelos vizinhos ali. E um se apresentou no meu quarto. No momento que ele entrou, eu não consegui ver, ele era enorme. Eu caí no chão. E eu falei, eu vou morrer. Eu falei, agora eu vou morrer, eu vou morrer. E ali ele falou, você não vai morrer, ele falou. Ele falou pra mim, ele começou a interagir comigo. Falando comigo. Ele falou, escreve algo. Aí eu não tinha papel, caneta, aquele desespero, não sabia bem o que era. E eu peguei e comecei no bloquinho do celular, escrevendo. E ele começou. Carta à minha noiva à igreja. Ditar para mim. Eu fiquei 3 dias escrevendo algo e a minha mente, ouvindo a voz dele, escrevendo. Tinha alguns momentos que eu ia comer, eu ia fazer alguma coisa, mas eu voltava e quando eu parava vinha aquela mensagem e eu voltava a escrever. E ele ditava para mim aquilo e ele falava assim, escreve. E aí os versículos bíblicos, uns que eu nem lembrava, vinham na minha mente para embasar o que eu estava escrevendo. Aí eu falei, agora eu pirei. Foi o momento que eu falei, pirei, eu preciso procurar alguém. Então eu comecei a procurar. Equipe da Neuza Tioca, equipe de apóstolos no Brasil, apóstolos na África, apóstolos, para me mandar aquela carta, para eles me ajudarem a discernir, porque até então não tinha ninguém para mim. Né?
Podiam falar que eu tava maluca. E todo mundo falando, esse aqui, você teve uma experiência com o anjo. Ele te visitou, ele te entregou uma mensagem de Deus. Mas era uma presença muito forte. Eu achei mesmo que eu fosse morrer. Eu achei. Eu falei, eu vou morrer agora. A força saiu do meu corpo, sabe? O meu braço, ele escrevia sozinho. A minha mente era só versículo bíblico, versículo bíblico. Ainda tem essa carta? Eu tenho ela guardada. Tenho guardado e o Senhor falou, um dia você vai publicar isso. Eu enviei para algumas pessoas. Teve uma pessoa que utilizou essa carta. Utilizou como? Utilizou, mandou para pessoas. Eu pedi que não mandasse, né? Que eu falei, olha, Deus falou para... Porque eu mandei para umas 3 pessoas para avaliar. 2 pessoas, e apóstolos aí, né? Esses daí, respeitaram. Uma pessoa eu sabia que ela mandou para alguém. E era algo que Deus tinha entregue para mim. Para mim. E eu contei para um pastor, que é, né, um irmão meu, que é pastor, né? E assim, era uma mensagem de Deus para mim. Mas uma pessoa enviou essa carta. Eu não sei para onde, mas ela enviou. E quando eu fui falar para ela, assim, eu falei, eu sei que você enviou a carta. Ela falou assim, é porque essa mensagem não é para você entregar para a igreja. Ele falou isso para mim. Mas aí ele, depois que ele recebeu a mensagem, Não. Eu não sei o que ele fez. Eu falei para ele, ó, Deus falou para mim que não que às era vezes para ele ninguém enviar isso daí. Se você enviou, você vai prestar contas a Deus. Eu nunca mais ouvi falar desse rapaz, porque ele era de um grupo de ativação profética, onde tem 4.000 pessoas, né? Ele sabia que não era para enviar para ninguém, mas ele enviou mesmo assim. Porque o coração era corrompido. é, Corrompido. uma Mas per- eu tenho a carta até hoje. é, essa dimensão de arrebatamento, de sair do corpo, que você tem, isso é ensinável ou é para algumas pessoas chamado específico? Isso aí é ensinável, mas não é para todo mundo. Quando Não, acontece isso todos comigo, podem aprender, podem. mas Até para mesmo saber assim, o que é projeção astral e o que é pessoa dimensional e o que é um profeta dimensional. mas você acha que pessoa dimensional é só profetas ou qualquer Não. crente pode entrar nessa Uma dimensão? pessoa pode ser levada, sem ser profeta, pode ser levada a dimensões. Mas Uma ela pode pessoa, aprender a ela acessar pode isso? aprender a acessar isso. Só que ela precisa aprender que existem, toda vez que você vai ser levado para algum lugar, por exemplo, eu estava na minha casa um dia, vou contar uma experiência, e aí tinha alguma coisa muito ruim e eu não estava enxergando naquele dia. E a gente sabe que a gente tem que muito ser curado na nossa alma para não, né, você atrapalhar o profético, para ser um profético limpo. Então que você tem que ter um equilíbrio emocional. Por isso precisa de cura interior e libertação. Senão você vai ficar falando bobagem, né? Até porque eu sou uma treinadora profética. E aí, o Espírito Santo falou, deita e dorme. Naquele mesmo momento. E eu falei, deita? Ele falou, deita e dorme. Quando eu deitei na cama, eu dormi, eu já acordei. Quando eu acordei, eu saí do corpo e era um demônio enorme. Ele estava na parede, ele tinha olhos de gato. Era enorme, enorme, muito forte. E ali eu expulsei ele. Era o que estava ali agindo contra mim. Era um espírito de bruxaria, uma coisa maior. Você entendeu? Ele tinha olhos de gato mesmo, ele era preto. Parecia um gato horroroso e tinha olhos enormes verdes. De verdade isso. Outras experiências, né? Assim, então eu fui aprender o que é projeção astral, mas toda vez que eu ia fazer isso era muita segurança, porque eu sabia que os anjos estavam ali. Quando eu tive experiências de ser levada para um lugar, eu fui levada para um lugar no meio de umas montanhas. Ali, o sonho começou assim. Eu deitei, dormi e eu sabia que eu tinha que ir, né? Foi uma das que eu tive. E aí eu já acordei, mas eu já estava em um lugar. Era um deserto. Ali eles colocavam uma mesa com um monte de doce naquela mesa. Era um banquete. E tinha muitas crianças. Do lado tinha um deserto. Muitas e muitas e muitas crianças ali. Essas crianças se alimentavam daquilo e ficavam hipnotizadas. E iam para aquelas cavernas. Ali, o que eu tinha que fazer era quebrar aquilo e trazer aquelas crianças de volta. Eu tinha uma missão ali, que foi uma das experiências que eu tive de ver crianças. Então, eu
E ali quebrava algo que elas carregavam na mão, como se fosse um símbolo. Um símbolo. Aquilo, quando eu quebrava aquilo, eu sabia, eu tinha que quebrar com o martelo aquilo ali, com uma arma espiritual. Aquelas crianças eram libertas. Só que aquela mesa, elas eram libertas e elas iam embora. Só que aquela mesa, ela sempre era colocada ali. Sempre. Eu acabava de libertar e via. Isso não vai parar. Mas as crianças estão sendo contaminadas por isso aí. E quando eu estava nesse sonho, eu olhei para o lado e eu vi um profeta que eu conheço. E ele é um profeta que age dessa maneira. Muito conhecido no mundo. Ele estava dentro de um carro blindado me olhando. Nesse ambiente que eu fui batalhar. Outra experiência foi, eu estava guardada pelos anjos Por que ali. ele não ajudou? Ele estava só me olhando. Ele me viu. Mas por quê? Isso era função para eu fazer. Eu entendi que ele estava me olhando, mas era uma função minha. Eu que tinha que fazer aquilo. Eu sabia de certa forma. Você tem essas experiências, você sabe de certa forma o que você tem que fazer. Nunca acontece algo assim sem você saber o porquê disso. Sempre tem uma missão para você cumprir. Não é como projeção astral, que é uma entrada ilegal. Você pode realizar. Eu já libertei pessoas que fizeram projeção astral. Pode ficar louco, esquizofrênico. Pessoas. Pode? Porque a pessoa simplesmente aprendeu que acesso dimensional é ela deitar no chão e ela forçar algo. Isso não acontece. É algo que Deus te dá um comando. Tem anjos, tem um propósito para isso. Mas existe sim. Existem pessoas que fazem projeção astral, que é ilegal no mundo espiritual. São demônios que levam e ela pode não voltar mais. Olha, tem várias coisas sobre isso. Eu dou uma aula sobre isso daí.